Namastê. Eu sou a Natália Morgana. Eu sou o Lucas. E esse é o nosso podcast Yoga com Café, um lugar onde a gente discute filosofia e teoria do yoga. É isso aí. Dando continuidade ao nosso podcast aqui, nós estamos falando então, recapitulando, né? Estamos falando sobre os 8 passos de Patanjali. Estamos indo agora para o 4º passo, que são os pranayamas, que são as respirações, certo? Mais ou menos. Então, o que são pranayamas? Então, pranayama não é só respiração, né? Na verdade, é muito mais profundo do que isso. Pranayama envolve controle e ativação de estruturas e poderes internos do ser humano que não tem correspondência ainda na ciência moderna, né? Como, por exemplo, Kundalini. Né? Então, através dos pranayamas, a gente ativa Kundalini. Pranayama, a palavra pranayama... Desculpa, o que é Kundalini? Kundalini é uma força, um poder interno que a gente deve despertar. Ela é simbolizada por uma cobra enrolada 3 vezes e através da respiração ou de outras técnicas a gente consegue despertar essa serpente, que é esse poder interno, e esse poder interno sobe através dos nossos canais de energia sutil, que é o canal de energia Ida, Pingala e Sushumna Nadi. Tá? Mas é energia vital, é o prana. Tá bom. Pranayama é uma palavra que tem 2 radicais, prana, de energia vital, e yama, que é controle. Então, pranayama é o controle da energia vital, então é muito mais do que um controle respiratório. Mas, claro, o prana, no nosso corpo, ele é representado pelo ar, pela respiração, mas é muito mais do que a respiração. Então, é a energia vital, o controle da nossa energia vital. Seria como o controle da nossa respiração? Sim, e através do controle respiratório a gente consegue fazer esse controle do nosso prana. Existem 3 tipos dentro do pranayama, né? Que é a inspiração, que é o puraka, a expiração, rechaka, e o kumbhaka, que é a retenção do ar. É quando a gente para de respirar. A intenção, então, do pranayama não é respirar mais ou melhor. A intenção do pranayama é cada vez mais a gente respirar menos, né? Então, tudo que tem oxigênio, uma hora, deteriora, né? E eles levam esse conceito também para o nosso corpo. Então, cada vez que a gente respira menos, a gente rejuvenesce mais. Você pode perceber isso também através do sono. Quando a gente dorme, a nossa respiração ela fica bem calma, bem lenta, né? E algumas vezes, durante a noite, a gente até fica momentos sem respirar. De uma forma relaxada, não uma forma forçada, mas de uma forma relaxada. E aí, quando a gente acorda, como que tá a pele da gente? A nossa pele tá maravilhosa, né? Porque a gente rejuvenesce, a nossa mente tá mais... tem mais clareza mental quando a gente acorda, a mente está mais descansada, o corpo está mais descansado. E tudo isso por causa de um processo respiratório que a gente fez ali durante a noite. A mesma coisa acontece quando a gente faz isso de forma intencional, que são os pranayamas. Outra coisa interessante da gente pontuar aqui é a respeito do tempo de vida de certos animais. Vamos pegar, por exemplo, o beija-flor. Quanto tempo de vida tem o beija-flor? 4 anos. Você sabia? Eu ia falar que eu sabia que era pouco, mas não sabia exatamente. Entre 2 e 4 anos. Só que olha para você ver o beija-flor. Bate asas não sei quantas vezes por segundo, né? A aceleração do coração, dos batimentos cardíacos do beija-flor é muito alta e, consequentemente, a respiração também. Agora, pega para você ver uma tartaruga, uma baleia, um elefante. Todos eles respiram pouco. Né? A baleia, inclusive, ela faz essa retenção, né? Que ela tem que vir para a superfície, respirar e depois ela faz a retenção e mergulha. A baleia vive um tempão, né? Então, eles falam que a respiração traz pra gente devolve pra gente a juventude e faz com que a gente viva mais tempo. E lembrando do podcast passado que a gente estava falando, a intenção dos sábios, dos yogis de antigamente, de viver mais tempo, não é porque eles queriam atingir a imortalidade, é porque eles sabiam que uma vida era muito pouco para atingir a iluminação. Então eles queriam viver mais tempo para poder atingir essa iluminação. Aí uma questão interessante que você disse também sobre a gente respirar menos, a gente se tornar, atrasar o envelhecimento, né?
por causa da oxigenização no sangue e tal. E é engraçado que eu pensei numa similaridade com o nosso controle da respiração quando a gente está estressado, está em momento de pressão, por exemplo. Como que você abaixa, né, essa ansiedade, esse estresse? Com a respiração. É muito isso também, né? Isso, exatamente. Isso que você falou é bem interessante porque, assim, vocês podem perceber que quando a gente está trabalhando, principalmente assim, hoje em dia está na frente do computador, está trabalhando, sofrendo um tipo de pressão, de estresse, nossos ombros ficam contraídos e às vezes a respiração fica curta e muitas vezes a gente nem está respirando, mas de um jeito tenso, não é um jeito relaxado. Percebe a diferença? Uhum. No sono, o seu corpo inteiro está relaxado e essa pausa respiratória acontece de forma espontânea. Aqui você contrai todo o corpo, né? A sua mente está trabalhando ali bastante acelerada, então é diferente. E aí chega no final do dia, você está cansado, está estressado e acha que é o seu trabalho que está provocando isso. E na verdade não é, nem sempre é. Na verdade é você mesmo que está provocando isso no seu corpo, né? Então você se contrai ali o dia todo, prende a respiração. Então é muito importante que a gente respire de forma profunda, lenta e suave, e através das técnicas de pranayama a gente consegue fazer um controle de pausas respiratórias, mas de um jeito que seja técnico, tá? Não é de qualquer forma essa pausa respiratória. Tanto que em todos os livros de yoga fala que os pranayamas, se eles forem feitos de qualquer jeito e sem a orientação de um guru ou de um professor experiente, pode levar inclusive à morte. Então, em vez de ajudar, os pranayamas podem até atrapalhar. Então, é muito importante, tudo que a gente está falando aqui é apenas como conhecimento, mas nunca pratiquem pranayama sem a orientação de um instrutor. Tá? Legal. Mas, enfim, durante o dia, sim, é importante a gente sempre estar percebendo como está a respiração, como você está respirando e respirar de forma profunda, lenta e suave. E isso também leva a gente aqui a outro ponto, porque os pranayamas, aqui no Patanjali, que a gente está seguindo aí a estrutura dos 8 passos de Patanjali, pranayama é o 4º passo e ele está depois de asanas. Em todos os livros antigos, em todos os livros tradicionais do yoga, o pranayama sempre está depois do asana. Então, quanto mais a gente vai avançando no yoga, mais complexas vão ficando as técnicas. Não só nos passos de Patanjali, não só nos 8 passos de Patanjali, mas em todos os livros tradicionais, as técnicas mais complexas são ensinadas por último. No livro de Patanjali, nos Yoga Sutras de Patanjali e também no Hatha Pradipika, que hoje é um dos livros assim mais conceituados em relação ao Hatha Yoga, né? É a Bíblia, a referência do Hatha Yoga é o Hatha Pradipika. São 2 livros, né? Tanto o Yoga Sutras de Patanjali como o Hatha Pradipika falam que não se pode praticar pranayama sem antes dominar os asanas. Tá? Então, primeiro a gente faz asanas, até porque pranayama liga o nosso corpo à mente. Então, o asana ele vem primeiro, você trabalha primeiro o corpo, depois, através do pranayama, você vai sutilizando a sua prática para depois você praticar aí as meditações e as técnicas mais sutis, mais mentais. Começa do grosseiro para o mais sutil, sempre. Exatamente. Do mais denso para o mais sutil, do mais grosseiro para o mais sutil. Como você mencionou o livro do Hatha Pradipika, por favor, mostra o pessoal que está assistindo lá de casa no YouTube. Quem está no podcast não tá vendo, né? Mas esse é o livro. De quem que é esse? Então, o Hatha Pradipika é um texto antigo escrito por Svatmarama. Só que a gente acha livros com comentários, né? Então, esse Hatha Pradipika aqui, ele foi comentado, traduzido e comentado por Roberto Martins, tá? Então, é um autor, um tradutor, né, com esses comentários que eu indico bastante. Legal. Tá? Então, assim, é um livro muito antigo. Não se sabe muita coisa sobre esse Swami Svatmarama. Tá? Do mesmo jeito, a gente não tem muita informação sobre Patanjali, né? Então, como eu já falei também, a gente não sabe se Patanjali foi uma pessoa, se foram várias pessoas, né? Então, a mesma coisa acontece com Svatmarama. Isso é legal porque mostra pra gente uma coisa interessante. Eles não queriam se promover através das obras que eles escreviam. Eles estavam mais interessados
em passar o conhecimento. Promover o conhecimento. Promover o conhecimento. Então, assim, eles não se davam o trabalho de falar quem era, de onde veio, nem nada disso. O que eles se interessavam é em passar esse conhecimento. E aí eu tenho até uma história engraçada, assim, saindo um pouquinho do assunto, mas de um professor meu, o Marcos Aquino. Ele conta uma história bem engraçada, que ele estava lá em Cavalhadama. Não, mentira. Ele estava numa biblioteca, numa livraria lá da Índia, e ele estava discutindo o ano que foi escrito uma das Upanishads lá. E aí ele encontrou o dono lá dessa livraria e perguntou pro cara, falou, lá no Brasil a gente não sabe quando que foi escrito essa, tem uns que falam que foi essa data, outros falam que é essa outra data, qual que você acha que é a mais antiga? Aí o indiano, né, o indiano lá da livraria olhou para ele e falou assim, o que isso importa? Porque eles não estão interessados em qual é mais antigo, qual veio primeiro. Eles estão interessados que aquilo ali é um conhecimento. Então, eles têm uma admiração muito profunda pelo conhecimento. Eles reverenciam muito o conhecimento. Né? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta que eu me apeguei no que você disse lá atrás, né? Que a gente estava comentando sobre estresse, e aí você faz a respiração, né? Quando você está num momento de pressão, você está tenso no seu dia, você fala assim, onde está a minha respiração? E isso, inclusive, quando você faz essa pergunta para si mesmo, você volta para você e observa onde está a sua respiração, até um momento, fazer o que o yoga prega, é estar no momento presente, né? Porque automaticamente você sai daquele turbilhão de coisas que está passando pela sua cabeça e você se volta para dentro. Isso. Então é uma forma também de concentrar o prana, né? De voltar a energia para dentro de você, tá certo? Você tá certo nessa questão de quando a gente presta atenção na respiração, a gente se desliga dos turbilhões de pensamentos e volta a atenção para dentro, estando no momento presente. Mas o prana, ele tá sempre presente enquanto a gente está vivo. O prana, ele só sai da gente quando a gente morre. Ah, perfeito. Então, voltando aí a Patanjali, né, que é o assunto principal aqui do nosso podcast, para Patanjali, o pranayama, ele é tão importante, não só para Patanjali, mas em todos os livros antigos também, o pranayama é muito importante, até mais do que os asanas, né? Que Patanjali fala que pranayama é uma abreviação do yoga. Ou seja, um resumo do que é o yoga, tão importante que ele é. De tão importante que ele é. Então, se você está vivo, se você respira, você pode praticar yoga, porque se você praticar meditação e pranayama, essas técnicas, né, de controle respiratório, você está praticando yoga. Né? Então, assim, as posturas, ninguém nos livros antigos dão muita importância para as posturas. Na verdade, as posturas elas só servem para te deixar estável e confortável para que você realize as outras técnicas. Então, os objetivos dos asanas são esses, das posturas são essas. Trabalhar o seu corpo para que você possa realizar as outras técnicas. E só para o pessoal que não assistiu o episódio anterior, nós falamos sobre o terceiro passo de Patanjali, que é asanas, que a gente menciona bastante sempre, né, em todo episódio. Se você não escutou ou não viu no YouTube, por favor, vou deixar o cardzinho aqui em cima para quem está no YouTube, vai lá e assiste, que é extremamente importante. Para quem está no podcast, vai lá, volta no episódio anterior e ouve também. Tá legal? Ótimo. Então, Patanjali ele também fala, só recapitulando também, Patanjali fala então que o pranayama ele liga a nossa vida objetiva à subjetiva, que nada mais é do que isso que eu acabei de falar também, né, que liga o corpo à mente, né, então assim, a parte material, né, a vida física, né, com a parte mais subjetiva, mais sutil que é a mente. E Patanjali fala também que o pranayama é uma pausa espontânea da respiração. Então, quando a estabilidade na postura é alcançada e você pratica o pranayama, você atinge aí essa pausa espontânea da respiração que leva a kevala, que é a felicidade, libertação. Outra questão que mostra a importância da gente trabalhar a respiração é a questão de como a respiração está ligada à mente. Então é aquilo também que você estava falando do estresse, né? Quando a respiração está instável, a nossa mente também está instável. Ou o contrário também é verdade, uma mente instável provoca uma respiração instável. E quando você começa a fazer respirações conscientes, respirações
lentas, profundas e suaves, você consegue interferir no processo da mente. Então você consegue acalmar a mente. Então, para quem sofre de ansiedade, síndrome do pânico e até depressão, os pranayamas são ótimas técnicas que ajudam a gente a interferir aí nos processos mentais. Como é que é aquela frase que você diz, né? A gente não consegue controlar a mente, mas nós conseguimos controlar a respiração. Isso. Que por consequência vai controlar a mente. Exatamente. É muito difícil a gente controlar a mente, né? A gente senta para meditar, os pensamentos vêm e vão, às vezes nem na meditação, né? Mas às vezes passando por alguma crise de ansiedade, aqueles pensamentos vêm, fica te atormentando, te angustiando, mas através da respiração, quando você se concentra na sua respiração, você consegue estabilizar e acalmar a mente. Então, através da respiração, a gente controla a mente. Só dessa forma que é possível controlar a mente. Então eu vou falar também um pouco dos pranayamas nos outros livros de yoga para a gente encerrar, né? Eu falei do Hatha Yoga Pradipika, né? Falei do Patanjali, dos Yoga Sutras de Patanjali. E no Gheranda Samhita ele fala que através das práticas de pranayama o homem pode se parecer com um deus. E por quê? Né? Porque realmente os pranayamas, eles despertam os nossos siddhis. Siddhis são poderes. E aí eu vou voltar lá no Hatha Pradipika para falar quais são esses poderes. Então, só a título de curiosidade, vou falar aqui para vocês alguns desses poderes aqui que eu anotei. O primeiro é o anima, que é o poder de se fazer pequeno, né? Tipo igual aquele homem-formiga. Olha só, então... Eu já vi, a gente já conversou sobre isso, né? Mas esses poderes que a yoga diz que a gente é capaz de chegar a ele, atingir esses poderes, tem muita similaridade com os personagens da Marvel e da DC, né? Os poderes dele, por exemplo, o Doutor Estranho, que tem os poderes de realmente viajar no tempo, né? E tudo mais. Sim, assim como outros aí. Exatamente. Os personagens da Marvel, do DC... Tem muita coisa que a gente acha similaridade ali com as questões do yoga e o diretor, o criador do Star Trek, ele diz que se baseou em algumas questões do Bhagavad Gita. Olha só. Então, assim, é muito interessante a gente assistir esses filmes com esse novo olhar, sabe? Uhum. Bom, vamos lá. O segundo poder é o poder de se fazer gigante. O terceiro é obter peso. E o outro é de se fazer leve, né? Então, assim, vários poderes aí. Depois o próximo, o quinto, é chegar aos objetos mais longínquos. Então, assim, o poder de você estar aqui e alcançar algo que está muito além da minha capacidade física aqui atual, né? O outro poder é o poder de se obter tudo o que deseja, inclusive no livro do Yogananda, né, na autobiografia de um yogi, ele cita um yogi que tudo que ele encostava depois aparecia para ele. Então, ele conseguia tudo que ele queria. O penúltimo poder é o poder de transformar qualquer coisa naquilo que você deseja. E o último, talvez o mais importante, não sei, é o de controlar tudo. Né? Então, assim, tem vários poderes, né? Que legal, muito legal isso daí, porque realmente cada um ali tem os personagens super-heróis. Sei lá, o último, controlar tudo, vamos pensar na mente, né? A gente consegue lá o professor Charles controlar a mente das pessoas, é muito legal. Exatamente, ler mente, né? Controlar mente. Que legal, muito bacana isso daí. O que mais nós temos para falar do Eu vou falar aqui também um pouquinho... do Dattatreya, que é um outro livro de yoga, muito, muito importante também, e que é o primeiro livro que fala sobre realizar os pranayamas com a mão direita. Você sabia disso? Que a gente faz os pranayamas, a manipulação das narinas com a mão direita. Sempre com a mão direita? Não, nunca tinha prestado atenção nisso. Sim, a gente sempre faz a manipulação das narinas com a mão direita. Ele não explica no livro, ele não explica por quê, mas a gente pode supor, né, porque na Índia eles têm uma cultura de se limpar com a mão esquerda. Então, na Índia, é muito falta de educação você fazer qualquer coisa com a mão esquerda. Então, mesmo que às vezes a gente está com a mão direita ocupada e chega a pessoa querendo cumprimentar e você vai encostar a mão esquerda assim, não, gente, não faça isso. Para eles é muito ofensivo porque a mão esquerda é considerada suja. Então, com a mão direita que eles fazem as outras coisas, de cumprimentar, de comer, eles comem com a mão direita. E os pranayamas também é feito com a mão direita.
Então agora, para finalizar, eu vou falar as técnicas de pranayama que a gente tem dentro do nosso sistema do Hatha Yoga. Perfeito. E a gente consegue uma descrição, uma definição melhor desses pranayamas no Hatha Pradipika. Então aqui eu vou só citá-los e explicar um pouquinho de cada um, tá? Então a gente tem o Surya Bedana, que é a respiração solar, onde a gente inspira sempre pela direita e solta o ar sempre pela esquerda. A gente tem o Ujjayi Pranayama, que é uma respiração ruidosa, que a gente fecha um pouquinho a glote. A gente tem o Sitkari Pranayama e o Sitali Pranayama, são os dois únicos pranayamas que a inspiração é feita pela boca, né? E são dois pranayamas que ajudam a refrescar o corpo. Um a gente faz puxando o ar através das bochechas, deixando os dentes fechados, assim. E o outro a gente faz um canudinho com a língua e inspira através desse buraquinho que a língua deixa. Esses dois pranayamas ajudam a refrescar bastante o corpo. Não é indicado, então, para fazer nos dias frios. O quinto pranayama é um pranayama assim, bem polêmico também, na forma de ensinar, mas geralmente ele é falado, inclusive aqui no Hatha Pradipika fala que ele é a respiração que imita a fole, né, que é aquele instrumento para produzir corrente de ar que um ferreiro geralmente usa. Parece que é uma sanfoninha, né, que tem um bico ali para... O sexto pranayama é o Brahmari Pranayama, que é a respiração da abelha, onde a gente produz um som imitando uma abelha, aquele sabe? Tem o Murcha Pranayama, que é o pranayama que produz alucinações e até desmaios, então é muito importante você só fazer essas técnicas, só praticar pranayama com o seu professor. E o Plavani Pranayama. Plavani é encher não só o pulmão de ar, mas encher o abdômen de ar de um jeito que você vai flutuar na água. Então são esses os 8 principais pranayamas encontrados aqui no Hatha Pradipika. Acho que legal esse de boiar. Eu nunca consegui boiar, preciso aprender ele então. Você nunca conseguiu boiar? Direito, não. Sei profundo. Bom, então é isso. Não se esqueçam então, pratique seus pranayamas com o seu professor. Se você não conhece e tem vontade de aprender sobre pranayama, vem praticar com a gente nas nossas aulas presenciais ou online. Isso aí, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora, tanto no podcast quanto no YouTube. E até o próximo episódio, então. Namastê! Namastê!